Na orla do Lago Paranoá, boa parte das casas invade área pública. De acordo com o Ministério Público, 400 imóveis estão em situação irregular. Um relatório deve ser concluído em 30 dias, quando os promotores vão pedir a imediata desocupação desses lugares. O Leonardo Ribeiro está no Lago Paranoá. Leonardo, o GDF pode antecipar a demolição dessas casas que estão irregulares ou não? Flávia, pode sim. O problema é que ainda não há nada definido a esse respeito. A assessoria de comunicação do GDF, a Secretaria de Comunicação, informou que a Secretaria da Ordem Pública está fazendo levantamento de todas as áreas em situação irregular no DF. E essas em volta do Lago Paranoá estão dentro desse plano. E só depois alguma atitude deve ser tomada. Aqui nessa região que nós estamos, a gente vê um exemplo típico do avanço das construções. Desse lado de cá, ó, a gente tem o Palácio da Alvorada. E logo aqui perto existem hotéis que já estão bem nas margens do lago. Ao meu lado está a pesquisadora Mônica Veríssimo, que conhece muito bem essa expansão desordenada aqui em volta do lago. Bom dia. O que isso pode trazer de consequência para a gente? Bom dia. Primeiro, no caso, do ponto de vista da área tombada, que é esse lado que a gente está na margem, o Lúcio Costa dizia que Brasília seria a única cidade do Brasil que não seria edificada, a construção chegaria perto da água. E no caso nosso, quando você mostrou na imagem, o Palácio da Alvorada é bem típico. Então você tem uma interferência urbana, mas mais a escala bucólica predominando. Isso é um primeiro problema do lado do tombamento. Do ponto de vista ambiental, o que ocorre? As pessoas estão aproveitando o assoreamento do lago e estão fazendo, vamos dizer assim, puxadinhos dentro do lago. Então, se você olha em algumas imagens de satélite, você vê bem nítido as pessoas avançando os terrenos dentro do Lago Paranoá, e isso faz com que haja uma diminuição da área útil do Lago Paranoá. Isso é um primeiro ponto. Mas ainda há solução para esse problema? Há como reverter isso? Sim, porque nós temos imagens, a área do lago, desde 53, você tem a área que é do Lago Paranoá. Então, fazendo uma junção da década de 60, 70, que nós temos fotografias aéreas, mais a imagem de satélite hoje em dia, você sabe exatamente quanto cada um avançou. Isso é uma coisa relativamente simples de ser feito pelo poder público. Desse lado em que nós estamos aqui, que foi citado justamente a questão de atrapalhar a área tombada, né? Mexer nessa área tombada. Isso pode, inclusive, fazer com que Brasília perca esse título de patrimônio. A Unesco, por exemplo, avalia essas questões. Sim, em 2001, um dos itens incluído pela Unesco e Comos foi exatamente a questão da ocupação da orla do Lago Paranoá, que essa área tem que ser escala bucólica. Então, independente do Código Florestal, da Resolução CONAMA 302 de 2002, que obriga a ser área de preservação permanente, a Unesco, do ponto de vista do tombamento, falou que as áreas estavam realmente sendo ocupadas e que elas deveriam ser paradas totalmente. Obrigado pela entrevista. Daqui a pouco a gente volta para conversar mais sobre esse assunto. A gente vai estar do outro lado. Aí sim a gente vai tratar das questões ambientais. E a gente volta ao Lago Paranoá. Os nossos repórteres percorrem a orla do lago durante toda essa manhã para mostrar as construções irregulares, né, Fred? Vamos conversar então com o Leonardo Ribeiro, que está no meio do Lago Paranoá e vai mostrar mais dessas construções, né, Leonardo? Qual que é perto aí da Avenida Dom Bosco? Qual é o problema por aí, hein? Pois é, Fred, depois da gente mostrar daquela margem que é a área tombada do Distrito Federal, agora a gente está aqui para tratar de assuntos ecológicos. O Lázaro Luizo vai mostrar, ó, lá no fundo a gente vê um exemplo até de preservação. Já aqui do lado, a gente vê que um condomínio perto da Ermida Dom Bosco chegou com as casas aqui bem pertinho da água. A gente vai continuar conversando com a pesquisadora Mônica Veríssimo. Isso aqui é um exemplo típico de desrespeito à lei dos 30 metros, né? Que, segundo a resolução do CONAMA, as áreas ambientais devem ser de 30 metros da margem do lago até as primeiras construções. A resolução CONAMA 302, ela define que áreas urbanas consolidadas teriam 30 metros e as áreas rurais 100 metros. E também cabe ao poder público definir o que seria a parte urbana. Então aqui, vamos dizer que é um grande puxadinho dentro do lago, mais um puxadinho dentro do lago ocorrendo. E era uma área que, tendo as áreas de preservação permanente, por que isso é importante? Porque ajuda também a reduzir a questão do impacto do assoreamento. Então, as APPs, elas não estão por acaso. Elas existem exatamente para você manter e ajudar a filtrar todo esse solo que desce na época de chuva. A gente está até vendo ali, ó, que tem uma rua que morre
aqui dentro da água. Uma situação complicada, ainda mais nessa época que a gente está discutindo o Código Florestal lá no Congresso Nacional. É um ano de florestas, essa área aqui deveria ser de mata, por exemplo. Sim, é um ano que nós estamos agora discutindo o Código Florestal, porque existe um estudo agora da Sociedade Brasileira de Progresso da Ciência, existe também mostrando a importância das APPs, mostrando também, esse ano é o ano que a ONU trabalha com as cidades a questão da importância da água para as cidades, também trata da questão das florestas, o quanto que é importante as florestas no mundo. Então é um ano onde essa questão de áreas de preservação são fundamentais e nós temos um desrespeito dentro do Distrito Federal, como a gente dá para ver aqui no lago, e que junto com a questão toda urbana da escala bucólica. Professora, muito obrigado pela entrevista. A gente vai continuar acompanhando esse caso. Em 30 dias deve sair o relatório final do Ministério Público, mas de antemão, os promotores já identificaram nessa região desse condomínio aqui ao lado da Ermida Dom Bosco, 20 casas em situação irregular. Ao fim desse estudo, é bem provável que vai ser solicitado a imediata desocupação dessas áreas. Se você quiser ver o nosso Lago Paranoá do alto, basta acessar a nossa página da internet, g1.com.br/bomdiadf. Daqui a pouco vai ter uma imagem de satélite que a gente vai poder ver a expansão urbana em direção ao lago. É com vocês aí no estúdio. Tá certo, Leonardo. Vamos ver se em 30 dias alguém toma uma atitude, né?